até que Ele tem que nos ajudar, né? Glória a Deus, Ele é o nosso aleluia. amigo. Você não era Deus, vem orar pelo pastor Rogério? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Senhor Deus maravilhoso, glorificado seja o teu nome santo, Pai amado, nesta noite, Jesus. Aqui está o teu servo, Jesus, o pastor, a qual, Senhor Jesus, o Senhor ungiu para fazer a tua obra, Jesus querido. Desta hora, Jesus, abre a porta do céu, desce a tua palavra do trono de ti, Senhor Jesus, na boca do teu servo. Nesta noite, Senhor, para falar com cada um de nós, porque o fechado é um livro, mas aberto é a tua boca. Usa, meu Pai, o teu pastor, aleluia, Jesus, o pastor, como canal de bênção, Senhor, para nós nesta noite. Que o Senhor venha guardar ele, cobrir ele, meu Pai, debaixo do teu manto. Guarda, meu Pai, o caminho dele, Jesus amado, toda a caminhada. Que o Senhor venha abençoar, e aonde o Senhor mandar ele ir, Senhor, que ele vai. Aleluia, Senhor, porque o Senhor guarda e cuida dele, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, para o glória do teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Motivo de alegria estar aqui nessa noite de hoje. Aleluia, meu Deus. Uma igreja para adorarmos o nome do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Eu estou com uma palavra que é o tema da campanha. Hoje é o segundo dia da campanha. E o tema desta campanha está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Depois de Provérbios e antes de Cantares. Glórias a Deus. Aleluia. Enquanto você procura, externa minha gratidão ao apóstolo Velho, Israel e a Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Capítulo 3. Isso. Amém. Venho acompanhado da minha esposa, Aleluia. onde Deus cumpriu as suas promessas e cumprindo cada dia mais. Amém? Aleluia. Amém, Jesus, aleluia. Queridos, capítulo 3 de Eclesiastes, a epígrafe do texto vai dizer: há tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar. Verso de número 9. Que vantagem tem um trabalhador naquilo o que trabalha, tendo visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele afligir. Verso de número 19. Porque o que sucede os filhos do homem, isso também sucede aos animais. As mesmas coisas sucederão. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e a mesma vantagem. Os homens sobre os animais não é nenhum, porque todos são vaidade. Tudo vão para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Repito, Glória a Deus, todos aleluia. vão para o mesmo lugar. Todos somos pó, e todos ao pó voltarão. Se assim diz, glória a Deus. Glória a Deus.
Eclesiastes. Esse mesmo livro é um livro que vai nos trazer os dias de hoje. Ele vai trazer os provérbios, aonde ele vai trazer as bênçãos de provérbios, mas depois ele vai trazer Eclesiastes. O que significa Eclesiastes? É um alerta à igreja do Senhor sobre as coisas que hão de vir, que estão por vir e que estão acontecendo. Aleluia. Tem verdade que Eclesiastes não é somente uma vontade de Deus para com o povo, mas sim um alerta de Deus para com o povo. Capítulo de número 1, Eclesiastes vai estar escrito sobre a vaidade, porque tudo é vaidade. Paulo mesmo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando Paulo escreve isso, ele vai dizer: eu posso até fazer as coisas, mas não me convém fazer. Eu posso até me aproximar das coisas, mas não posso me contaminar. Bem, verdade é que no capítulo de número 8 de Romanos vai dizer que todo aquele que está diante de Deus está ligado com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é porque eu estou em Cristo que eu posso fazer aquilo que eu quero, porque o próprio texto e o versículo vai dizer que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo do Senhor. Se eu ando com o Espírito Santo, eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou me abater, eu não vou querer me contaminar. Daniel está na Babilônia, mas não se contaminou com as coisas da Babilônia. Daniel está numa terra estrangeira, saiu da sua província, saiu da sua terra, foi levado cativo, mas não é porque eu estou em terra estranha que eu vou me contaminar com as coisas estranhas. Estou na Babilônia, mas não faço parte da Babilônia. É o que o Eclesiastes, capítulo de número 1, vai dizer: as vaidades vêm, mas não é porque a vaidade vem que eu tenho que me contaminar. Mas espera aí, pastor, o que é vaidade? Um corte de cabelo é vaidade, uma roupa bonita é vaidade, um sapato bem ilustrado é vaidade, mas nem tudo que é vaidade eu vou ter que me abster, eu vou ter que me afastar, eu tenho que me afastar daquilo que me afasta de Deus. Vou repetir, eu tenho que me afastar daquilo que me afasta de Deus, porque tem vaidade hoje em dia que não convém eu estar dentro dela, com ela, fazendo ela, porque vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes, quando o Salomão vai escrever, ele vai dizer bem verdade: os prazeres da riqueza e das felicidades, no capítulo de número 2. É pecado ser rico, pastor? Não. É pecado ter dinheiro? Não. É verdade que Abraão ele era rico. É verdade que Jó ele era rico. É verdade que Mateus ele era cobrador de impostos. É verdade que se você for ver da Bíblia de Gênesis ao livro de Apocalipse, você vai ver homens que têm dinheiro, mulheres que patrocinavam o Evangelho. A Maria Madalena, quando Jesus saía para a missão, ela vendia os seus próprios bens para ajudar os próprios discípulos de Jesus a chegar nas províncias, porque não tem como eu sair de uma cidade para outra se eu não tiver recursos. E como que Jesus ele tinha recursos? Porque tinha gente que patrocinava, tinha gente que ajudava, tinha gente que ofertava. Escute, então quando ele vai dizer os prazeres da riqueza não dão felicidades, quer dizer que eu posso ser rico, posso ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, a melhor saúde, mas se eu não tiver a Deus, de nada é válido, de nada me vale. Então o que eu tenho que ter, pastor? Deus, porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho Deus, o mundo não me ludibria. Se eu tenho Deus, aquilo que está no mundo não vai me atrair. Se eu tenho Deus, tudo que está querendo me afligir, me atacar, me destruir, cai por terra, porque todos que estão em Cristo Jesus, ligados em Cristo Jesus, está ligado com Deus. Em verdade que é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
unidade e a tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito, vamos ver que há uma união entre os três. Às vezes as nossas tricotomias, o corpo, a alma e o espírito, não se andam na mesma junção. Às vezes o corpo está ruim, às vezes a alma está ruim, às vezes o espírito está enfatigado. Mas quando Deus entra na vida do ser humano, pode estar o pior problema da vida, pode estar a pior dificuldade, Deus libera, Deus restaura, Deus coloca conforto, Deus coloca o bálsamo, Deus entra com providência. Como autor do livro de Eclesiastes, ao escrever esse texto, ele vai escrever que é bom que o homem não se apegue às coisas do mundo, às coisas banais, às coisas que são frígidas, porque tudo que nós temos, não temos porque nós merecemos. Tudo que nós temos, não temos porque somos bonzinhos. Verdade, Jesus. Tudo que nós temos, não temos porque somos homens e mulheres de Deus. Tudo que nós temos é porque a misericórdia dele nos alcançou. Glória a Deus, aleluia. Porque sem a misericórdia, sem a graça, eu e você não somos nada. Quem nos escolheu foi Deus, quem nos trouxe foi Deus, quem nos fez foi Deus. Olha o que o texto diz de Eclesiastes, capítulo 3, verso 19, que nós lemos, verso de número 20, melhor. Todos vão para um lugar. Peraí, que lugar é esse, pastor? Todos vão para um lugar. Não especifica um lugar. Só que o livro de Apocalipse diz que existe o céu e existe o inferno. Se eu estou com Deus, se eu conheço a salvação e se eu sei que eu estou salvo, para onde eu irei? Céu, aleluia. Agora, se eu não tenho Deus, mas se eu tenho Deus, mas eu estou errado, faço coisa errada, para onde eu irei? Ao inferno. Tem verdade que tem gente que já está com o pé na cova, só que tem Deus no coração. Tem verdade que já tem gente que está errando porque quer errar, mas Deus está vendo tudo isso. A balança de Deus é justa. O prumo de Deus passa onde nós estivermos. Se eu estiver com Deus e estiver mentindo, Deus ele vai passar o prumo em mim. A balança vai pender para um lado diferente. E aí naquele grande dia, quando eu chegar lá na porta, Senhor, eis-me aqui. Eu revelei, profetizei, entreguei profecia, fui o profeta do Pix, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Misericórdia, Jesus. Aí aquele humilde que estava no culto todos os dias, na última cadeira, ele estava lá quietinho, buscando, ele não tinha nem um sapato para vestir. Deus olha e fala, vem para mim, meu filho amado. Sei que no livro de Apocalipse, capítulo número 3, vai dizer, guarda o que tens, para que em volta tua, como é que eu vou guardar aquilo que eu não tenho? Todos nós temos que ter alguma coisa para guardar. Aleluia. Mas como é que eu vou guardar aquilo que eu não tenho? O que você tem para oferecer para Deus hoje? O que você tem para oferecer para Jesus no dia de hoje? Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho força, eu não tenho nem vontade de vir para a igreja, eu não tenho nem vontade de largar as minhas coisas, mas eu estou aqui de braços abertos, de coração aberto, e eu quero me entregar como uma oferta no teu altar. Deus ele olha e fala, o melhor sacrifício, a melhor oferta, você já está entregando neste lugar. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Então, quando nós acabamos de ler o livro de Eclesiastes, capítulo 3, a epígrafe vai dizer, há tempo para todas as coisas. Não é o meu tempo, não é o relógio, não é a estatística, não é os milésimos, os minutos ou as horas, que vai dizer quem eu vou ser ou quem eu deixo de ser. Para que eu venha a ser alguém na vida, para que eu venha a ser alguma pessoa, o movimento não começa pelo lado de fora. A mudança começa pelo lado de dentro. Glória a Deus, aleluia. Porque se eu quero mudar a minha
estatísticas, eu quero mudar o meu ser, eu quero mudar a minha história, eu tenho que começar por dentro, por aquilo que me deixa ser infiel, infeliz, que me deixa ser uma pessoa boa, que me deixa ser uma pessoa fiel diante de Deus. Se existe algo que eu tenho que mudar, é dentro. Se existe algo que eu tenho que transformar, é por dentro. Porque o oleiro, quando está fazendo barro, Jeremias, quando desce ao lareiro, ele vai ver que o oleiro começa assim por dentro, para depois começar por fora. Em vaso de barro, quando você vai puxar nas redes sociais, o oleiro ele sempre começa por dentro a modelagem de um vaso. Por que ele começa por dentro? Porque ele tem que fazer a abertura do vaso para que ele venha ter espaço pelo lado de dentro. Vou repetir. Ele tem que começar a abertura do vaso do lado de dentro para que ele venha ter espaço. Para ter espaço pelo lado de dentro. Porque todo vaso tem que ser colocado alto pelo lado de dentro. Porque não se coloca nada pelo lado de fora. Então ele vai ter que fazer essa junção, que é abrir por dentro, trabalhar por dentro, para depois ele modelar por fora. Porque se ele modela por fora, como que ele vai poder modelar por dentro depois? O barro trinca, o barro racha, apodrece. Quem conhece sobre barro, a teologia vai dizer que existe aproximadamente 200 tipos de barro, mas somente 8 tipos de barro é o preferencial para fazer a modelagem de um vaso. Tem verdade que para que um vaso seja modelado perfeitamente, somente 3 tipos de barro sobre o globo humano, sobre o globo terrestre, pode ser feito um vaso especial, excelente, um barro que não apodrece, um barro que não estraga. Só que eu vou entender uma coisa: quando o oleiro vai pegar o barro, ele pega no mais profundo do lamaçal, no mais profundo das lamas, para que ele pegue um barro exemplar, bom, perfeito, para fazer um vaso bom. Não é em qualquer lugar que ele vai pegar um barro. Ele não vai pegar um barro bonitinho. Ele vai pegar um barro que está cheio de sujeira. Ele vai pegar um barro que está cheio de pedra, cheio de raiz. E quando ele pega aquele barro, ele tem que fazer a limpeza do barro. Você vai entender. Ele vai tirar a pedra, ele vai tirar a raiz. Que raiz são essa, pastor? A raiz do mundo, a raiz das coisas mundanas, a raiz das coisas que vem nos estragando dia após dia, as pedras que nós fomos até mesmo atingidos e que nós temos para atingir. Ele tira a pedra, tira a impureza, tira as raízes e por último ele vai tirar um caldo grosso do barro, que é aquilo que apodrece o barro, porque o barro também apodrece. Então quando ele faz toda essa produção, ele vai deixar num canto coberto para que venha sair todo o ar do barro. Porque o que mais existe hoje são barros que se incham. Não pode ter nada que já quer se inchar. Não pode ter cargo que já quer crescer. Não pode pregar bem que quer ser alguma coisa. Mas Deus, ele sabe o que faz, e o oleiro sabe muito bem o que fazer. Ele pega e tira todo o ar e depois ele vai trabalhar no barro, vai fazer o vaso. E quando ele faz o vaso, o texto diz que o vaso se quebra na mão do outro, só que ele joga fora, porque na olaria não tem lixeira. Deus, ele faz outro vaso com o mesmo barro. Aleluia, Pai. Você não é descartado. Jesus, ele não te joga fora. Jesus, ele vai pegar você, vai amassar de novo, vai jogar água, vai modelar e vai fazer um vaso novo para que todo mundo veja a obra que Deus tem na tua vida. Então vamos entender que nós não somos nada. Todos vão para o mesmo lugar. Todos somos pó. E todos pro pó voltaremos. Nosso espírito, pela tricotomia,
terra, vira pó. O espírito volta para Deus, como diz o livro de Gênesis, quando o homem foi feito do pó, do barro, o espírito do Senhor, ou sopro de vida, vem sobre o homem. Só que a alma tem que ir para um lugar de salvação, ou vai para os céus, ou vai para o... Então há tempo para todas as coisas na nossa vida. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo para todo o propósito. Aonde, pastor? Debaixo. Aleluia. Debaixo. Debaixo dos céus. Porque o meu tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o meu tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Se o meu propósito é crescer, o propósito de Deus é fazer você crescer o dobro. Se o meu propósito é um dia ser conhecido, se o meu propósito é um dia querer fazer missões em lugares que ninguém quer ir, o propósito de Deus é maior do que o meu sonho. Glória a Deus, aleluia, Pai. Meu propósito não pode ser ao contrário daquilo que Deus tem para mim. O meu propósito é ficar em casa, adorar a Deus, vou lá, vou no culto, louco, pronto, acabou, vou para casa. Não. O propósito que Deus tem na minha, na tua vida é maior daquilo que é Meu crente, Jesus, O aleluia. propósito que Deus tem na minha, na tua vida é maior daquilo que nós pensamos. Olha o que o texto vai dizer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Eu hoje estou com 39, vou fazer 40. Mas o tempo de Deus só Deus sabe. Hoje eu estou vivo, amanhã Deus pode me recolher. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã Deus pode fazer um arrebatamento. Porque o próprio Jesus disse que o arrebatamento seria no piscar. Eu estou aqui, do nada eu posso cair, ser levado, morrer e Deus me recolher. Segundo alguns historiadores, vai dizer que o nosso corpo será transladado. E segundo algumas versões da Bíblia, o nosso corpo será levado, puxado, arrancado e levado para com Deus. Só que para que isso venha acontecer, eu não posso ter sobre a minha vida, eu não posso ter sobre o meu ser nenhuma mácula. Não é porque eu sou pregador, sou pastor, que eu tenho que estar na igreja me escondendo atrás de uma Bíblia. Fala, Jesus. Não é porque eu sou homem de Deus que a Bíblia vai ter um escudo por mim. O que Naamã ele fazia? Chefe do exército. Naamã ele tinha uma lepra. Só que, como é que o exército não sabia que ele tinha lepra? Mas a família sabia. Porque a sua armadura escondia aquilo que não era para ser mostrado. E tem muita gente escondendo atrás de uma armadura. Eita glória. A lepra está lá, está crescendo, mas a armadura impede que os outros vejam quem é você. Só que Deus ele cura a lepra. Eita glória. Deus ele cura problemas. Deus ele limpa, Deus ele salva, Deus ele liberta, Deus ele restitui. Só que basta eu e você querer. Eu não vou obrigar, bispo não vai obrigar, apóstolo não vai obrigar, missionário não vai obrigar, missionário não vai obrigar. Ninguém vai obrigar. Quem vai querer fazer, ou dar o passo, querer mudar, é você. Naamã tinha esse defeito, só que ele procurou quem podia resolver o seu problema. Porque dentro da casa de uma menina que falou: se o Senhor soubesse que lá na minha cidade tem um homem de Deus. Peraí, o que isso tem a ver com o tempo, pastor? O que isso tem a ver com a situação? Porque o tempo dele era um tempo de morte, ou um tempo de restituição. Ou ele escolhia a morte, ou ele escolhia a restituição, ou então o rei destituía
seria arrancado. Então, qual era o tempo dele? Correr atrás do prejuízo, correr atrás da dificuldade, correr atrás daquilo que ele está perdendo. Para onde que ele vai? Vai para a casa do profeta. Só que quem recebe ele não é o profeta. Alguém chega, dá o recado e fala: ó, o profeta falou para você mergulhar 7 vezes. E na 7ª vez você vai ver o milagre. Eu creio. Talvez no momento ele não acreditou, porque se ele recebesse diretamente do profeta, o profeta chegava até ele e falava: ó, desce no Jordão, mergulha 7 vezes que tu vai ser curado. Mas quem traz o recado é o seu moço. Então talvez ele não acreditou de imediato, mas sempre vai ter alguém do teu lado para te dar um ombro amigo. Você já perdeu tanta coisa, você já chegou até aqui, tantos lugares você já passou, por que você não vai ser curado dessa vez? Aleluia, Deus. Custa nada tentar mais uma vez. Custa nada tentar se libertar mais uma vez. Custa nada tentar mais uma vez. Aleluia, Deus. Ele vai, mergulha 7 vezes, na 7ª vez a pele fica totalmente restaurada como de um bebê. Eita glória. Aí o que ele faz? Eu não preciso mais de armadura para me esconder, Aleluia, Jesus. porque agora eu estou restaurado pela voz de um profeta, pela palavra de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Teve um tempo na vida dele, um tempo de vida e um tempo de morte. Ou ele escolheu o tempo de vida, ou ele escolheu o tempo de morte. Ele escolheu o tempo de vida, porque ele ouviu a palavra do profeta e ele foi diante do rio e se jogou, lançou-se, mergulhou e foi restaurado. Aleluia, meu Pai. Então vamos entender que é um tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer. De Gênesis, Apocalipse, todos nasceram, todos morreram. Alguns foram transladados, escondidos, mas a maioria morreu. Viveu muito tempo, mas morreu. Versículo de número 2 ainda: tempo de plantar e tempo de arrancar. Eu planto e amanhã eu colho. Tudo que eu planto, eu vou colher. Se eu planto coisas boas, vou colher coisas boas. Mas se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Se eu planto amizades boas, eu vou colher amizades boas. Se eu planto amizades ruins, eu vou colher amizades ruins. Tudo depende daquilo que eu plantar. O dia de amanhã só vai crescer na minha vida naquilo que eu plantei. Nós não chegamos em lugar nenhum se o nosso plantio nunca for bom. Verdade, Jesus. Verso 3: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Aleluia, Jesus. Tempo de derrubar, eu me lembro sobre Neemias. Nabucodonosor derribou, destruiu, acabou com a cidade de Jerusalém. Só que Neemias foi, levantou e edificou. Então teve um tempo de destruição, mas teve um tempo de restauração. Verdade. Tem um tempo na nossa vida que tudo acaba. Tem um tempo na nossa vida que tudo acaba. Tem um tempo na nossa vida que tudo se destrói. Mas há um tempo de Deus na nossa vida no dia de hoje que Ele está restaurando. Há um tempo na nossa vida que o inimigo ele queria até mesmo destruir, acabar, derribar. Ele queria deixar um caos na família, na vida. Mas Deus diz: o tempo de cantar chegou. O tempo da restauração chegou. Eu não sei você, mas o tempo de Deus na sua vida chega hoje. O tempo da restauração na sua vida chega hoje. O tempo da reparaçúria, da salvação na tua vida chega hoje. Aleluia. Tempo de chorar, tempo de rir. Aleluia. Dessa parte eu lembro do profeta Ezequiel.
Saul chegar em lugares grandes se eu não carregar marcas. Verdade, Pai. Ô, glória. Para que eu venha ter vitória lá na frente, eu tenho que carregar marcas. É, Jesus. Ninguém chega a lugar nenhum passando por cima de ninguém. É, Pai. Eu não chego a lugares grandes se eu quiser pular etapas. Ezequiel, ele chorou, mas não pôde participar do velório. Ezequiel sofreu, mas no 37 veio restauração. É o que o texto vai dizer. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantar ou plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Eu quero frisar essa parte. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tem gente que você vai abraçar. Tem gente que vai estar ao seu lado. Mas tem gente que Deus vai afastar do seu lugar. Tem gente que Deus vai tirar do teu caminho. Porque nem toda amizade que vem para nós foi Deus que colocou. Que prova na Bíblia. Jesus foi colocado em cima de um pináculo. Mas quem lhe colocou? Satanás. Nem todo mundo que está em lugares altos foi Deus que colocou. Verdade, Pai. Eita, fala, Jesus. Nem toda gente que prega bem, que louva bem, que tem uma boa oratória, que está em lugares altos, foi Deus que colocou. Então eu vou entender uma coisa: há um tempo para tudo debaixo dos céus. Porque Deus, ele coloca isso sobre nossa vida. Aleluia, Deus. Escute, que eu vou fechar o tema. Tempo de espalhar, tempo de ajudar, tempo de abraçar e tempo de afastar. Pessoas que vão chegar sobre nós vamos abraçar. Mas pessoas que estão ao nosso lado, Deus, ele vai afastar. Porque aquilo que não traz benefício para a gente, Deus, ele afasta. Deus, ele tira. Amizades, companhias, Deus, ele tira. Para quê? Para que amanhã eu e você não venha tropeçar e cair. Aleluia, Deus. Se você A minha esposa está aqui, ela é testemunha. Eu andava com muitos pregadores, com muitos irmãos, com muitas irmãs. Hoje em dia, não tenho mais nem amigos que se dizia amigos. Eu conto nos dedos os amigos que eu tenho. Antigamente, nós subíamos para um monte de uma caravana, a pé, saía de Itaquera e ia para Guanazes. Saía de Itaquera e ia para o Pai dos Meninos de Guarulhos, e ia para montes longe, Mogi das Cruzes. Hoje, é eu, Deus e minha esposa. É, Jesus. Cadê os amigos? É, Pai. Cadê os irmãos? Deus nunca vai deixar alguém fora do propósito que Deus colocou na tua vida. Eu creio. Aleluia. Deus sempre vai preparar pessoas no mesmo propósito de Deus na sua vida. Aleluia, Pai. Eu creio. Escute, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar ou tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. E eu fecho a mensagem agora: tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eita, glória. A palavra tempo de calar e o tempo de falar há dois significados. Você vai ver os profetas maiores e profetas menores. Você vai ver profetas que profetizaram, trouxeram a mensagem de Deus. Você vai ver profetas que estavam diante da palavra do Senhor e passaram por dificuldades. Ageu, Abacuque, Miqueias, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Você vai ver Naum, você vai ver Jonas, profetas esses que profetizaram aquilo que Deus mandou. Só que você não vai ver profeta profetizando todo dia. Você não vai ver profeta revelando todo dia. Você não vai ver profeta dizendo isso que eu te digo todo dia. Aqui é o tempo dos profetas, eles diziam que Deus mandava no tempo certo e na hora certa. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia você vê profeta falando o que Deus está mandando, o que Deus está fazendo. Todo dia
dia, toda hora. Que profeta é esse que Deus revela todo dia, profecia todo dia, revelação todo dia? É cura. Eu não entendo uma coisa, eu sou profeta, tenho dom de profecia e de revelação, mas Deus não me revela todo dia. Deus não me revela todo dia. Eu não profetizo todo dia. Eu conheço um Deus que revela, profundo, oculto, escondido, dá visões, mas eu conheço um Deus também que ele respeita a situação da pessoa. Porque tem gente que, em vez de ser usado por Deus, é usado pelo diabo, é usado pela carne. Eu vou revelar porque eu vou ganhar agenda. Eu vou profetizar porque eu vou ganhar oferta. Eu vou profetizar porque a igreja vai me abrir portas. Eu não fico nessa de querer me amostrar. Eu prego aquilo que Deus manda e trago aquilo que Deus manda. É muita profecia, muita revelação e pouca palavra. É muita gente querendo movimento, mas não tem mudança de caráter. O que Deus está querendo no dia de hoje não é revelação e profecia, é palavra. Porque o próprio texto de João capítulo 15 diz: vós sois limpo pela palavra, não é pela revelação, não é pela profecia. Nada contra, Deus me usa da mesma forma, mas revelação e profecia não salva, é dom, é emprestado, não é teu. Mas a palavra, ela salva, liberta, cura, restitui, transforma e traz para o céu. Escute, que eu vou fechar a mensagem agora. Aleluia! E o que é, verso 15, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus, ele vai pedir conta de tudo que nós fizemos na terra. É verdade, Jesus. De tudo que passou. É, Pai. Verso de número 18. Disse eu no meu coração: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como animais. Porque sucedeu que os filhos dos homens, isso mesmo, também sucede aos animais. As mesmas coisas sucederão, ou sucede. Como morra um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Aqui diz sobre o espírito. Porque um animal hoje em dia, um cachorro, um gato, que seja, ele é feito de dicotomia, que é espírito e corpo. Animal não tem alma. Nós somos feitos de tricotomia, corpo, alma e espírito. Então aqui está dizendo que tanto eles quanto nós iremos para o mesmo lugar, mas o espírito vai para com Deus. Agora, o ser humano tem alma e tem um lugar para ir. Se eu não querer a minha salvação, depende de mim, não depende da minha família, não depende dos pastores, depende de mim querer salvação. Verso de número 19: porque o que sucede dos filhos dos homens, isso mesmo também sucederá aos animais. As mesmas coisas sucedem. Como morre um, assim morre o outro. Todos temos o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Verdade, Jesus. Quem adverte ao fôlego aos filhos dos homens, sobre acima do fôlego dos animais, desce abaixo da terra. Resposta: assim que eu tenho visto que não há nenhum homem, ou nem melhor, que se alegre nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar a ver o que será depois? Quem pode fazer? Quem pode realizar? Quem pode transformar? Quem pode concretizar a obra na minha e na tua vida? Eu não posso fazer nada por mim se Deus não estiver comigo. Eu não posso tentar algo por mim se Deus não estiver comigo. É Deus quem faz a minha vida. É Deus quem transforma a minha vida. Você vai ver as mulheres da Bíblia, algumas eram estéreis e elas queriam ter filho, mas elas não puderam fazer nada por elas.
primogênito. Se você for ver na Bíblia, os maiores homens da Bíblia, os profetas, não tiveram escolha, porque escolhido não tem escolha, tem chamada. É forte, Jesus. Eu não tenho um motivo de escolher. Deus dá livre acesso, livre arbítrio, só que a escolha de Deus sobre a tua vida é grande. Aleluia, Jesus. É, Jesus. E você não pode largar ela de mão, Grande Deus. Aleluia. porque há tempo para tudo. O tempo de Deus na minha vida foi tão especial, porque quando eu lembro sobre Eclesiastes 3, eu lembro que quando eu estive dentro do hospital internado, eu tive um tempo de reflexão, porque eu pregava, só que ao mesmo tempo que eu pregava, eu queria fazer aquilo que eu queria. Não queria fazer aquilo que Deus mandava, porque pregar atrás de um púlpito é fácil, pregar em cima de altares bonitos é fácil. Só que pregar numa comunidade, pregar no hospital, centro de recuperação, centro psiquiátrico, casa de recuperações, é difícil porque ninguém quer cuidar de quem é doente. Verdade. Eu vou repetir: ninguém quer cuidar de quem é doente. Todo mundo quer pregar para quem é são. Ninguém quer pregar para quem é doente. Todo mundo quer pregar para quem é são. Por quê? Pregar para quem é doente não tem recurso financeiro. Verdade. Quer pregar para quem é são porque tem recurso financeiro. O bolso vai encher. Mas quem prega para quem precisa, Deus, ele lá do céu, Eu creio, Jesus. vai abençoar. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu creio, Pai. Amém, igreja? Amém. Se põe de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Você escutou a mensagem? Pode fazer um apelo? Faz um apelo? Amém? Igreja, você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra? Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei se todos são cristãos, mas eu sempre faço um apelo nas minhas pregações. E quando eu aceitei Jesus aos meus 12 anos de idade, eu estava numa situação crítica. Com 12 anos de idade, eu era para mim ser preso para FEBEM por um furto que eu fiz. Mas Jesus, ele foi lá, me livrou, me restaurou. Depois eu me desviei. E aí Deus me pegou de novo e falou: filho, eu te amo, quero mudar a tua vida. Aleluia, Pai. E quando Deus mudou a minha vida, eu vi que Deus, ele existe de verdade. Porque mesmo eu na situação de rua, comendo comida do lixo, porque eu morei na rua, eu fui jogando de um centro de quimbanda, tocava, eu trafiquei, eu furtei, eu roubei, só não matei, graças a Deus. Mas o inimigo queria fazer de tudo, até pro comando ele queria que eu entrasse, mas não, Deus não deixou. Deus foi lá, me restaurou, me buscou e falou: filho, eu te amo. Glória a Deus, aleluia, Pai. E das ruas eu vou te tirar. Aleluia. Hoje eu tenho uma casa, tenho uma bela esposa, tenho uma família e estou aqui. Porque Deus me amou e também te ama. Eu não sei se tem alguém que não é cristão aqui, mas se você não é cristão, quer dar um passo para Deus, vem aqui à frente que eu vou orar por você, eu vou te dar um abraço. Tem alguém aqui nessa noite? É só levantar a mão. Tem alguém aqui nessa noite? Glória a Deus. Não vamos forçar, não vamos obrigar, porque não é por força nem por violência. Eu conheço a verdade, nós conhecemos a verdade. O dia de amanhã eu não sei, hoje eu estou vivo, amanhã eu posso estar ruim, amanhã eu posso estar no hospital, amanhã eu posso, Deus pode me recolher. Mas diante da palavra, há tempo para todas as coisas. Tem alguém nessa noite? Se não tem, amém. Que Deus lhes abençoe. Vou estar orando e passando o microfone de quem direito, amém? Deus abençoe o bispo, muito obrigado em nome de Jesus. Deus abençoe o apóstolo, que Deus venha me abençoar, que Deus abençoe o jovem, que Deus abençoe a doutora, Deus abençoe o missionário, que Deus abençoe meu irmão em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe minha esposa, missionária Glória Moraes, em nome de Jesus. Ore por nós, essa semana vai ser um pouco corrida devido às agendas. E
cansativo, porque eu vou estar pregando na igreja, depois de uma vigília, depois eu acho uma consagração, e aí vai adiante, né? Não para. Glória a Deus, abençoe. Amém? Oremos. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Deus eterno, Pai, aqui me encontro na tua presença. Louvo o teu nome e engrandeço nessa noite de hoje. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe a cada um que aqui se encontra. Abençoe, meu Pai amado, esse ministério. Abençoe, meu Pai amado, a todos os irmãos ofertantes, dizimistas. Abençoe, meu Pai amado, a cada um que aqui se encontra e a família de cada um, guardando e livrando de todo mal e jogando por terra toda a fúria do inimigo em nome de Jesus Cristo. Joga por terra toda a fúria do inimigo, dando bênção, vitória, saúde, paz e prosperidade, e nos enchendo da tua graça, em nome de Jesus. E as palmas é para Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe a vida do pastor Rogério, da sua esposa, a missionária. Que Deus continue abençoando vocês ricamente, né? Sempre orando